Pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Em Movimento Histórias que Conectam, que é uma extensão do nosso estúdio do Pode Agir Podcast. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa para vocês que a agenda estava tão lotada que eu quase não consigo trazer. Mas eu vou ler o currículo dela aqui para vocês, e aí vocês vão entender também por que a agenda dela estava lotada. Ela é administradora, especialista em gestão estratégica de pessoas, palestrante, infoprodutora, mentora de carreira com uma trajetória inspiradora de superação e sucesso profissional, especializada em ajudar pessoas a conseguirem o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho, utilizando sua própria jornada como exemplo de resiliência e determinação. Com vocês, Sara Rabelo. Sara, agora que conta pra gente por que essa agenda tá lotada? Olha, essa agenda tá lotada por causa de uma coisa que eu vou revelar aqui para você, mas já vou dar aqui uma deixa, que foi sobre uma decisão. Foi uma decisão sobre a minha carreira que eu precisei tomar lá um pouquinho atrás, mas que a gente vai comentar aqui com vocês hoje. Chegou o momento, porque eu já tô curiosa para entender qual foi essa decisão que tu tomou que fez tu chegar onde você já chegou hoje. Maravilha. A gente vai compartilhar um pouquinho da minha jornada, mas aí eu queria, antes de falar qual foram essas decisões, que foram decisões muito difíceis, precisei sair da minha zona de conforto, mas quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e dentro elas que eu sou filha de José Carlos e Conceição e os meus pais, eles iniciaram a carreira deles, não foi no funcionalismo público, que é algo que a gente vê como uma única opção. Então eu queria começar hoje falando sobre isso. E a minha mãe, ela foi como é que a gente chama? Doméstica de casa por muito tempo. Minha mãe acordava muito cedo. Meu pai também, ele sempre foi da área pública, né? Não, perdão, da área particular. E aí eles foram a minha inspiração. Então, quero começar com vocês que todas as decisões que eu tenho tomado, as minhas inspirações têm sido meus pais. E a minha mãe, hoje, ela é funcionária pública, mas ela conseguiu aí tomar muitas decisões e ela é minha inspiração. E eu lembro que ela comenta comigo que quando ela foi iniciar a carreira dela no funcionalismo público, não tinha essa questão de prova e tudo. E na época a prefeitura não estava pagando, mas ela disse que ela tomou a decisão de ficar lá, gente, 72 horas na fila. E o meu pai também vem galgando aí a carreira dele como motorista. E eles são minha inspiração, porque de fato eles nunca me cobraram ser uma funcionária pública. Sempre deixaram muita vontade, mas eles são minha inspiração porque, por mais que a gente fosse da classe média, eles nunca deixaram faltar nada pra gente, principalmente a questão do estudo, da gente acreditar, de ter realmente ali o básico, o conforto dentro de casa. A mamãe sempre trouxe esse contexto. Vocês podem conquistar muitas coisas lá fora, mas nunca deixe o mínimo dentro de casa, que é o conforto, de você dormir bem, colocar ali a sua cabeça no travesseiro e descansar em paz e, claro, né, a questão do caráter, de se esforçar. Então, eles são minha inspiração. E aí, dentro desse contexto, que eles nunca me obrigaram a isso. E aí, eu, no ensino médio, como toda jovem, toda adolescente, se apaixona. E eu, né, não poderia ser diferente, eu me apaixonei, mas aí essa paixão foi muito além dos limites e eu engravidei precocemente. Então, eu tive um filho aos 16, eu engravidei aos 16, tive ele aos 17 anos, eu estava no ensino médio. E aí foi, né, não foi fácil, mas, gente, a minha decisão, ela começou desde aí. Porque foram 14 anos atrás, então era um tabu muito grande, havia um preconceito gigante sobre essa. Hoje a gente vê que está mais um pouco mais flexível, mas para vocês terem uma ideia o quanto foi difícil, Milena, que quando eu engravidei, todos meus amigos se afastaram de mim no ensino médio. Todos, todos. Sabe, você está numa sala com 30 pessoas, você ter um ciclo ali de 10 amigos e você ficar sozinha. Aquela sensação de como se você estivesse infectada com alguma coisa e que ninguém pode chegar perto Infectada. de você. E aí eu sempre fui muito esforçada na escola, né? Eu sempre falo que eu não era mais inteligente ali, a nerd, mas eu era muito esforçada, né? Sempre fui muito esforçada. E aí, nesse contexto todo, todo mundo se afastou como se eu não... Tudo tivesse acabado na minha vida. Tudo aquilo que eu agregava tinha finalizado. E aí, esse processo da decisão, aí eu quero falar que começou desde a minha gravidez, que por mais que eu estivesse grávida, por mais que eu perdi meus amigos, que eu sofri muito preconceito naquele momento, eu tomei a decisão, Milena, de não parar de estudar. Então, essa decisão começou desde lá, porque mesmo eu grávida, vou abrir aqui os bastidores para vocês.
Mesmo eu grávida, gente, é assim, imagina uma adolescente, eu era bem magrinha, com barrigão. Eu andava, não sei se vocês conhecem a Zona Norte, eu estudava no Esté. Aí eu saía do Esté todos os dias lá para a parada da Politec, andando, grávida. Mas me pergunte, Sara, tu faltou alguma vez na escola? Não faltei, Milena. Eu fui até o meu foi o meu oitavo mês, que foi em junho e em julho eu tive o sábio. E eu não deixei de estudar. Ah, tu teve o sábio, tu parou de estudar? Não parei de estudar. Eu tive o sábio, quarentei o mês de julho todinho, quando foi em agosto eu já voltei a estudar. E aí esse processo, o que aconteceu? O meu peito vazava dentro da sala de aula, porque ele ficava em Caraca. casa. E aí eu deixava chuquinha para ele, mas eu não parei de estudar. Então, assim, uma das decisões que eu sempre tive foi não parar de estudar. Acho que eu falei muito aqui, mas deu para resumir. Não, perfeito. Porque aí a gente puxa aqui a Isso, deixa em aham. falar sobre a importância, né, da educação e o trabalho. Aí eu queria te fazer uma Exato. pergunta, que no caso, como é que tu conseguiu equilibrar tudo isso? Tudo isso. Gente, eu já falei dos meus pais, que eles são minha referência nesse contexto da profissão, da carreira, mas eles foram o meu maior apoio. E como que eu consegui conciliar? Eu tomei a decisão de continuar estudando, porque eu sabia que o conhecimento ia fazer com que eu alcançasse muitas oportunidades. Mas algo assim que fez eu não desistir, porque hoje a gente vê, né, que por mais que a gente passe por algumas circunstâncias, às vezes emocionalmente a gente não está bem, a gente acaba parando. Eu poderia ter parado de estudar. Num contexto de eu grávida, eu já não fiquei com o pai do meu filho, que ele era muito jovem, ele não teve maturidade de lidar com toda a situação. Enfim, mas algo que me marcou muito, que eu quero compartilhar com vocês, que quando eu falei para os meus pais que eu estava grávida, que eu falei primeiro para minha mãe, aí ela foi falar para o meu pai. Sempre é assim. O meu pai, ele ficou uma madrugada chorando. Chorando. A única vez que eu vi meu pai chorar foi quando a minha avó e meu avô faleceram e quando eu engravidei. Porque ele ficou muito triste, porque a gente é um casal de filho, aí eu tenho uma irmã de criação e eu sou a caçula dos três. Então, assim, ninguém esperava isso. Até porque era um namoro que eles permitiam, eles conversavam, enfim. E aí ele ficou chorando aquela madrugada toda. E aquilo me marcou. E eu falei desde aquele dia que eu nunca mais ia fazer meu pai chorar, Milena. Nunca mais. E nunca mais ele chorou de tristeza. Ele tem realmente chorado assim de alegria, de orgulho. Hoje eu vejo meu pai. A gente vai falar um pouquinho mais, né, de algumas coisas que estão acontecendo agora, que ele esteve nesse último evento que eu estava. E uma amiga minha falou, ela estava lá, ela falou assim: olha, o teu pai estava chorando com um olhar de muito orgulho, estava brilhando os olhos. E para mim, assim, isso foi o que valeu muito a pena, porque por muito tempo na verdade, por muito tempo esse era o meu objetivo, era fazer meu pai não chorar mais de tristeza. Porque naquele dia foi a única vez que meu pai chorou. Foi a morte do meu avô, da minha avó e quando eu engravidei. Então, para ele, assim, foi um choque, sabe? E eu falava, eu vou fazer. E aí, por isso que hoje, né, eu tirei minha habilitação. Aí eu lembro que eu liguei para ele e falei, pai, eu passei. Então, tudo isso para mim era para fazer ele realmente ter orgulho, porque foi difícil para ele aceitar, assim, no início, mas ele nunca me desprezou. Ele nunca falou, ah, tu não presta, isso aqui, não. Ele sempre falou assim, olha, eu quero te falar que eu tô aqui como apoio moral e financeiro. É porque a gente vai pulando mais fases, né? Mas na época que eu engravidei, eu era estagiária e por vergonha eu abri mão na época, assim, pelo medo do julgamento, que na escola já tinha sido pesado, então dentro do ambiente corporativo eu naquela época não tive assim, essa maturidade, mas na escola eu falei, eu vou permanecer estudando. E aí depois que tu terminou o ensino médio, voltou a trabalhar logo, como foi? Então, aí eu terminei o ensino médio. E assim, gente, quando eu terminei o ensino médio, eu fazia aquele ensino integrado, que são 4 anos, né? 4 anos. E aí tinha a questão do Amapá Jovem naquela época. E aí era o valor que eu recebia, que eu nunca esqueço, era R$ 120. Não, tá bem. Na época era muito para mim. E isso foi que foi me ajudando, né, a ter assim um pouquinho dessa autonomia, dessa liberdade. Só que aconteceu das vezes eu não querer pedir para meus pais comprarem alguma coisa. Aí eu lembro, Milena, que teve uma vez que eu não tinha 50 centavos para comprar uma fralda para o Sávio no comércio. Eu não tinha. Mas, Sara, teus pais. Gente, eu não queria pedir para meus pais.
Eu não queria pedir para eles. E assim, foram coisas que me marcaram. Eu falei, não, eu vou estudar, eu vou conseguir. E aí, nessa época que eu terminei o ensino médio, eu fui estudar para o cursinho, porque eu queria muito passar na Unifap, passar numa federal, porque eu queria dar orgulho pro meu pai. Essa era a minha motivação. E eu fiquei uns 2 anos estudando no cursinho da Unifap, que era. Esqueci o nome, mas tu não paga para fazer esse cursinho. Fiquei lá 2 anos, tentei, quase que eu passo na UEAP, assim, fiquei na chamada de espera. E aí Também. aí o tempo tava passando e aí a minha mãe teve uma conversa comigo que eu precisava, né, tomar uma decisão, que se realmente era Unifap, se não dava uma particular. E aí, nesse contexto, eu comecei a procurar emprego, né? Então, eu já tinha o curso técnico, já tinha o meu estágio, já tinha o currículo ali diferenciado. Mas nesse contexto de vir para o mercado sendo uma mãe nova, com uma criança nova, eu sofri assim, muitos preconceitos. Teve processos que eu não fui aprovada por eu ser mãe. Foram muito claros comigo nesse momento. E aí minha primeira oportunidade foi aonde? Como operadora de caixa, de carteira assinada. Minha primeira profissão lá, assinada na carteira foi como operadora de caixa de um supermercado e foi muito desafiador. Porque, assim, eu sabia que eu podia mais, entendeu? Eu sabia disso, porque eu sempre, como eu falei, fui esforçada, estudei, e eu ficava me questionando por que aqui. E assim, quero falar para vocês que eu, como operadora de caixa, muitas pessoas que me conheciam, por exemplo, da minha família, elas fingiam que não me viu, Milena. Tu acredita nisso? Por causa da questão da profissão. Por isso que hoje vocês vão entender que se conecta muito com o que eu falo. Sobre você ter orgulho, sobre você ter sua carreira nas suas mãos. Então, assim, não, a gente não deve desmerecer nenhum tipo de cargo, nenhum tipo de função. É a sua história. E eu lembro que isso para mim assim, foi um marco. Eu falei, não, eu vou vencer. E aí, mesmo eu estando lá como operadora de caixa, o que, que eu fiz? Continuei vendo o meu currículo. Continuei buscando oportunidades. Porque eu queria iniciar uma faculdade. Então, eu já tinha decidido que eu ia fazer particular. E aí foi que eu peguei e mandei o meu currículo para uma empresa daqui de Macapá, que ela é bem conhecida, e eu não tinha experiência. E eu estava concorrendo com. Eu lembro que eu era a única mulher e tinha 4 homens lá. E era para auxiliar administrativo. Aí eu lembro que eu peguei e falei lá que eu não tinha, mas que se eles me dessem a oportunidade, eu ia com certeza entregar resultado, que algo que eu quero deixar aqui para vocês como um conselho, tenha um coração ensinável. Então eu falei assim, olha, eu não sei, mas se você me ensinar, se você me colocar, eu vou me esforçar para aprender. E aí foi o que aconteceu. Eu fui a pessoa selecionada. E eu lembro que quando eu fui fazer essa entrevista, como eu estava no supermercado, aí eu falei com o meu gerente e ele me liberou. Olha só, para vocês terem a questão da sua essência, da tua verdade. Eu falei para ele que eu ia para uma entrevista, que eu precisava daquilo, que eu estava sonhando com a minha carreira. E ele me liberou. Aí eu lembro que eu me arrumei no quartinho de uma colega de trabalho. Calor, já sou calorento. O quarto não tinha, assim, nada, nem um ventilador. E eu me arrumei, sei que eu cheguei toda suada lá nesse lugar. Eu andava de ônibus na época, não tinha Uber. E aí eu cheguei lá, gente, mas assim, eu dei meu melhor e fui selecionada. Aí lá, assim, começou realmente a minha jornada profissional. Aí eu não sei se eu já posso falar. E aí lá, e aí eu entrei nessa empresa como auxiliar administrativo, e aí eu sempre falei, né, que eu ia dar meu melhor, que eu ia conquistar, e foi que eu comecei minha faculdade, pude pagar minha faculdade, meus pais sempre me ajudando. Então, meus pais sempre foram a minha rede de apoio relacionado ao SAB. Minha mãe sempre falou, se for para te estudar, trabalhar, tu pode contar comigo. Ela sempre fala, se for para ir para negócio de algazarra, não conta comigo. Então, eu sempre pude contar com eles e aí nesse processo, né, eu tendo autonomia, liberdade com o meu dinheiro, comecei a conquistar minhas coisas, comprar minhas coisas para casa. E aí, menos de 2 anos nessa empresa, eu com 22 anos, eu assumo minha primeira liderança, gente. E foi muito desafiadora. Muito, porque eu tinha 22 anos, nova, e a minha equipe era do quê? Só de homem. 20 homens da operação. Então, me tornei supervisora de manutenção e obra. Eu tenho até algumas fotos, depois a gente pode compartilhar. Eu lá em cima da obra, de capacete, daquelas botas de obra. E aí eu comecei a fazer a diferença. Então, eu sempre fui muito intencional
Então, mesmo eu sendo, por exemplo, supervisora da obra ou então auxiliar administrativo, eu sempre fazia mais, sempre fazia mais, sempre entregava mais, sempre era muito intencional. E aí sempre dava ali minha opinião, por mais que ela não fosse aceita, mas eu falava de forma sábia. Eu sempre falo isso e deixo aqui esse conselho. Se você quer falar uma coisa, fale com a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Então, às vezes, a gente quer falar para a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada, e você é mal interpretado. Então, a gente tem que ter esse discernimento no ambiente corporativo, ter essa maturidade. E aí eu tive muito isso, né? E principalmente o coração ensinável. O que é um coração ensinável? É quando a pessoa te dá um feedback, quando ela diz que você precisa melhorar, quando você precisa melhorar. E aí eu sempre tive isso, eu ia pedir. Eu lembro que eu tinha uma coordenadora lá nessa empresa, era a Graça, nunca esqueço o nome dela. E ela sempre me puxava ali a orelha, sempre aí eu ficava, isso não é legal, não é bom, mas eu sempre ia para casa, analisava, falei, realmente faz sentido, tem isso aqui que não faz sentido, mas eu ia lá e melhorava. E minhas relações no trabalho sempre foram muito boas também, nunca me envolvi nessa questão de fofoca, de querer diminuir o outro, ou então ouvia, mas não repassava. Então, sempre tive assim. E aí eu assumi essa liderança, foi muito desafiadora, não tinha inteligência nenhuma emocional. Eu sei Quando como é. eu lembro que quando os meninos, né, eu chamava de meninos lá, principalmente, por exemplo, da manutenção, né, a gente marcava a manutenções para a noite da manutenção, eles ficavam chateados, era o lanche que não chegava. E olha, gente, eu era líder, mãe e estudante na faculdade. O meu telefone não parava, o pessoal achava que até que era crush, né, namorado, mas era trabalho mesmo. Na faculdade toda hora, porque como eu era supervisora, a gente realizava manutenção e obra, enfim. Aí, e aí eu lembro, né, que eles vinham me questionar, teve um eletricista que ele falou, olha, eu não quero tua liderança, eu não aceito ter uma menina, quem é tu para mandar em mim? Eu lembro que ele falou na reunião, assim. E aí isso tudo foi muito desafiador, eu chorei na frente deles, ou então eu cheguei a ir para o banheiro, todas essas coisas, mas hoje eu olho para trás e falo que foi necessário. Então, você que quer enfrentar um desafio na sua carreira profissional, você vai ter seus desafios, não vai ser fácil, você nunca vai estar pronto, nunca vai estar pronto, mas você precisa, claro, estudar, se desafiar, saber lidar com as situações. Então, mesmo diante de tudo isso, eu decidi permanecer e foi um aprendizado incrível, assim, acho que eu fiquei uns 2 anos lá com ele. No total, eu fiquei, assim, 5 anos lá nessa empresa, mas foi, assim, foi maravilhoso o aprendizado. Nossa, e eu queria saber da onde surgiu o empreendedorismo na tua vida, nesse momento todo, quando decidiu assim, vou virar empreendedora. Pois é uma jornada longa, né, esse contexto, mas vou tentar resumir para vocês. E aí, na época, eu saí dessa empresa porque eu já estava no último ano da faculdade, então, como eu disse aqui para vocês, o estudo sempre foi, assim, a prioridade para mim. E aí, no último ano da faculdade, estava muito pesado. E um adendo aqui. Tudo eu participava da faculdade. Os Dava projetos, tempo. dava tempo dos projetos, tudo. Aí foi na época que eu adquiri minha primeira moto. Eu tive uma moto, uma bis, porque aí eu economizava. Aí eu tive um carro, um Palio, que ele era bem antigo. Vou contar uma história aqui pra vocês. Meu carro era tão velho. Ele era Porque a tão gente já tá velho rindo. já. Meu carro era. Eu vou compartilhar, mas vou voltar porque a Milena me perguntou do empreendedorismo. Meu carro era tão velho, Milena, que uma vez o cara me bateu, ia subir numa ladeira e me bateu. Aí eu desci, quando eu vi ele tinha batido aonde já não tinha mais a tinta, entendeu? Aí eu falei, não, moço, não precisa. Mas porque eu tô falando isso pra vocês, porque a carreira profissional, a gente começa de baixo, gente. A gente quer, às vezes, já tá lá Eu sempre na falo isso. janela, a gente sempre os processos. Então, eu tô contando minha jornada, que é um processo. E aí o empreendedorismo. Eu estava nessa empresa como supervisora, e só que como eu estava na faculdade, eu decidi priorizar a faculdade e o Sávio, meu filho, na época. Ele ficou doente, e aí eu decidi sair. E aí eu saí com todos os meus direitos e recebi o seguro. E aí eu falei assim, não, eu vou estar com o meu tempo livre, então mesmo eu estando recebendo seguro, eu vou procurar um estágio. Vocês acreditam, no último ano da faculdade, e hoje eu vejo um monte de gente falar assim, eu tô no sétimo, não consigo estágio, né? Não sei se você já ouviu, eu tô no último Sim. ano da faculdade. Pois eu consegui, gente, no meu último ano da faculdade, consegui um estágio Tu saiu de um cargo de de liderança para um liderança para estágio. um Para estágio te ver a importância de dar uns passinhos para para trás, para trás.
impulsionar. Exato, os processos, exatamente. E aí fui para estágio no atendimento. Aí no atendimento, isso lá na Mediclean. Aí eu fui estagiária. Aí lá eles fizeram uma sociedade com uma outra empresa, eles me encaminharam para essa outra empresa. E, gente, mesmo eu sendo estagiária, eu sempre falava assim, a minha postura era sempre diferente. Aí eu agia como auxiliar administrativo já, né? Porque já tinha tido experiência e tudo, mas não falava do meu cargo de liderança. Então sempre dava o meu melhor. E aí fui né, acrescentando, agregando na empresa. E aí, quando eu terminei, aí eu falei, eles já queriam me contratar. Eu falei, não, deixa eu terminar meu estágio, porque eu estava recebendo o seguro também. Quando terminar a minha faculdade, a gente pode conversar. E aí eu fiquei nesse 1 ano agregando na empresa, somando. O que aconteceu? Eu terminei a faculdade, me formei, e aí quando a gente veio conversar, eles tinham feito uma reviravolta lá na empresa. E aí eu pensando que eu ia ser contratada como auxiliar administrativo, que era o que eu fazia. Aí o que eles fizeram, eles falaram, igual como aconteceu lá da primeira liderança, eles falaram assim, Sara, a gente quer te dar uma oportunidade na área de RH. Aí eu falei, como que eu não sei nada? O que eu vou Aí o fazer que eu vou aqui? fazer? Aí eles disseram, não, mas a gente acredita no teu potencial, você é uma pessoa muito esforçada e a gente vai te ensinar. E aí eles contrataram um gestor, que hoje ele é um dos meus mentores, e aí ele me ensinou toda essa parte de RH. E aí eu com sede de querer mais, decidi sair de lá. Aí foi que eu entrei numa multinacional como auxiliar administrativo. E aí entrando lá eu falei que eu queria ser analista, que eu queria mais, né? Esse mais sempre assim me acompanhou. E aí eu decidi sair de lá. Aí foi nesse 1 ano que foi em 2021, olha, nem faz muito tempo. Eu passei por 4 empresas porque eu fui recebendo proposta. E aí, em 2021, eu já me posicionava na rede social, mas assim, bem superficial, não falava muito de mim, não usava com outro contexto. Era mais assim, uma rede normal, né? Não uma, O uma dia rede a profissional dia. do dia a Não dia. tinha uma intencionalidade lá. Não, mas o povo já me via. Já me via por lá. E aí eu saí, né, então, da Mediclean, do grupo, e aí eu passei por 4 empresas. E aí uma dessas 4 empresas, teve uma empresa aqui de Macapá que ela me chamou. Assim, por que eu passei por 4 empresas? Porque eu estava na multinacional, e aí eu fui trabalhar como analista em uma aqui. Aí nesse processo aqui, eu já estava nesse contexto do conhecimento, de buscar conhecimento fora. Aí eu fiz uma viagem para São Paulo. É da caneta? A história da caneta, que eu não tinha dinheiro para investir, para ir, porque a gente sabe que é caro sair daqui de Macapá, né? Principalmente a questão das passagens. E o custo também, enfim, são vários pontos aqui. E aí eu não tinha dinheiro para ir, aí surgiu a história da caneta. Então isso tudo foi muito conexão. Então por isso que eu falo que conexão ela é importante para a nossa vida. Aí eu fui me conectando com outras pessoas. E aí, o que aconteceu? Aí eu fui para São Paulo, recebi uma proposta para lá. E então, a minha vontade era sair daqui, era ir embora daqui, eu não queria ficar, Ainda bem que tu não foi. né? Eu não queria ficar. E aí, eu fiz uma entrevista lá na plataforma, que é uma das empresas do Pablo Marçal. E eu estava muito confiante que ia dar certo. E aí, eu tinha passado por um assédio dentro dessa empresa que eu estava como analista. Foi um processo bem difícil, porque tem homens que acham que por você ser nova, carismática, você tá ali disponível. E você não tá. E tem os machistas, porque além de ele ser homem, machista ainda é casado, né? Enfim, gente, a gente sabe que existe muito, a gente não vai entrar nesse contexto aqui. Mas eu passei por isso, então, eu já estava passando por esse processo lá chato. E aí, o que aconteceu? Eu uni o útil ao agradável. Falei, não, eu vou passar na plataforma, no processo da plataforma, vou ser selecionada, estava com muita certeza. Vim-me embora para cá, pedi as contas e fiquei esperando a resposta. O que eu fui fazer? Andar de Uber, Milena. Sim, dei outro espaço para trás. Fui andar de Uber. E aí, o que aconteceu? Eu recebi a proposta, mas era um não. E eu não fui aprovada. E foi muito difícil, assim, né? Receber. Lembro que eu fiquei igual um luto, assim, uma semana tentando analisar, Absorver, absorver né? toda essa informação. E aí, através das minhas conexões, por isso que eu falo que é importante a gente se conectar com as pessoas, principalmente aquelas que você tem como referência. E aí, uma das minhas colegas da área de RH, a gente marcou eu lembro que foi um jantar, que ela que tinha me chamado lá para essa outra empresa que eu pedi as contas. E a gente conversando e tudo, ela achou que eu tinha pedido as contas por causa de uma oportunidade, mas eu contei a história para ela, né? Que era, mas não foi aprovada. Ela falou, não, tu vai conseguir aqui em Macapá.
E aí ela me encaminhou para um processo de analista de treinamento. Eu já tinha dado treinamento? Não, não tinha dado. Mas eu falei que se eles me dessem a oportunidade, eu com certeza Quando eu treino todo mundo aqui, eu não te ia preocupa. treinar. E aí, assim aconteceu. Eu passei 3 meses lá e parece que foi um ano de tão intenso que foi. E esse processo todo, né, o Sábio vindo comigo, ele estudando, eu deixo ele na escola, eu que acompanho ele, eu que vou nas reuniões, sempre fui eu. E aí meus pais, eles sempre me ajudaram no contexto de estar com ele, por exemplo, no segundo turno, mas essa questão de levar para a escola, participar das reuniões, levar para o médico, sempre foi responsabilidade minha, né? Nunca terceirizei isso. E aí o contexto do empreendedorismo foi o quê? Eu venho construir, na verdade, construir minha carreira como CLT, como estagiária, precisei dar alguns passos para trás, como vocês já puderam observar. E aí eu, em 2021, participei de 4 empresas. E aí, nesse contexto de mudar de empresa, era porque eu recebi proposta e eu tinha ali umas metas profissionais, eu já tinha o meu plano de carreira do que eu queria fazer. E aí aconteceu de eu estar, como eu já falei, de eu ali já usar a rede social de forma intuitiva, não era algo muito elaborado, porque eu mesma fazia, mas as pessoas já me viam. E aí, quando eu estava como analista de treinamento, que eu fiquei lá, não fiquei muito tempo, mas eu fui Nesse um intencional, ano. eu entreguei muita coisa para eles, eu recebi o convite de retornar para a MedClean. Então, já não mais como estagiária, né? Não mais como, por exemplo, uma supervisora. E eles tinham finalizado, porque antes era um grupo. E aí eles finalizaram a sociedade deles, então seria somente para a MedClean. Aí eu recebi a proposta. E aí, nesse contexto de buscando conhecimento, fazendo mentoria, eu fiz a minha pós-graduação, Milena, na pandemia, não dei desculpa, né? Todo mundo ali passando por vários contextos. Eu falei, não, eu vou fazer uma das minhas pós na pandemia. E assim eu fiz. Então, eu, né, através do conhecimento, das conexões, de decisões, porque sair dessas empresas não foi fácil, foram decisões, assim, muito loucas, podemos dizer assim, muito disruptivas, né? Foi assim, cada decisão que eu tomava, eu crescia como mulher, como profissional. E aí eu fui para a MedClean, e aí nesse contexto eu já tinha ali uma meta, né, questão salarial e tudo. E aí quando eu fui para lá, eu já fui com esse intuito de que eu queria mais, além de somente estar como CLT. E eu lembro que uma das conversas com a diretoria, eu falei isso para eles, que eu gostaria de futuramente, né, eu poder ter essa liberdade de, por exemplo, de treinar pessoas, de compartilhar conhecimento em outras empresas. E o nosso trato é o quê? É não fazer para o mesmo segmento. A gente tem esse acordo. E aí, gente, assim, foi muita entrega na MedClean, a empresa ela foi assim, muito realmente transformada, a gente tinha um clima organizacional muito ruim no contexto de fofoca, e meu trabalho junto lá com eles, a gente conseguiu sanar isso. Então, a MedClean, ela é um dos meus cases, ela é o meu case, na verdade, relacionado nessa área de RH. Então, todo o conhecimento que eu tinha agregado, que eu tinha absorvido, eu sempre coloquei lá para eles. E aí aconteceu, depois de um ano na MedClean, a diretoria me chamou e falou assim, Sara, a gente já conversou com outros colaboradores, CLT, a gente já deu a proposta para eles, mas eles nunca aceitaram, porque a CLT a gente sabe que tem estabilidade. Tem um Tem o segurozinho. seguro, tem o recolhimento da FGTS, né? Todas essas coisas. E aí eu já sabia o que eu queria. Aí eles pegaram e falaram assim: a gente quer te dar a proposta de tu ser a nossa prestadora de serviço. E claro, né, gente, eu já sabia o que eu queria dentro do meu contexto, do meu plano de carreira, eu aceitei. E aí foi que começou o empreendedorismo na minha vida, né? Foi essa proposta, foi esse contexto dentro da Mediclean. Então, a gente sabe que o empreendedorismo, você ser uma prestadora de serviço, ela te dá essa liberdade do tempo, né? De você prestar serviço também para outras empresas. Então, é mais esforços, é mais dedicação, você não tem estabilidade, porém, financeiramente, você pode ganhar mais clientes. E eu sempre tive essa visão. E aí é o que tem acontecido, né? Então, através, por exemplo, buscando conhecimento, quero frisar muito isso aqui, que é o conhecimento que faz com que a gente alcance as oportunidades, que a gente conquiste muitas coisas, porque é ele que muda a nossa visão de mundo. Então, a minha visão de mundo mudou por causa do conhecimento.
E aí eu já, como empreendedora, ali prestando serviço para a MedClean, eu, através de uma palestra que eu fui participar, me conectei com a Maiara, né? E aí foi que a gente uniu ali o propósito e a gente começou o nosso projeto do infoproduto. Então, resumindo, Mas a gente já vai seria chegar na isso. parte do Isso, infoproduto. aham. Foi quando eu conheci a Sara, para quem não sabe. A Sara foi a minha primeira cliente como social media, né? Quando eu comecei Foi. a empreender. E foi uma loucura, porque não foi só infoproduto. A Sara, ela sempre foi uma pessoa que buscou mais, como vocês podem perceber. E aí a gente entra na feira de empregabilidade. Exato. Eu nunca passei tanto tumulto na minha vida quanto foi essa feira. Porque na época, quando nós iniciamos, né, Sara, nós éramos nós Sim, três. só nós Aí três. depois surgiu outras Foi. pessoas que ajudaram, mas no início éramos só nós três. Conta pra Exato. gente a tua parte aí da feira. Porque quando eu cheguei já tinha a ideia da feira. Sim, já tinha. Já tinha a ideia. Então, aí eu sempre tive esse inconformismo, né? Podemos dizer assim. Tem algumas pessoas que mostram que a prosperidade, que o sucesso é somente num concurso público. Gente, é um dos caminhos. Eu tenho amigos, por exemplo, ontem eu fui convidada para um churrasco. Foi ontem, acho que foi essa semana. Fui convidada para um churrasco com uma amiga que ela passou num concurso. Mas antes do concurso, ela também foi empreendedora, né? Ela ensina as pessoas a fazer redação para o Enem e tudo mais. Tem uma outra amiga que quer também passar, mas hoje ela é social media. E aí o que acontece? As pessoas acham que existe só esse caminho, e aí elas não curtem um processo, elas ficam achando que a prosperidade dela só é nesse lugar, enfim, existem vários contextos. Então, quando eu percebi que, por exemplo, a vida dos meus pais, a minha, ela foi transformada através desses outros caminhos, eu falei, não, as pessoas elas precisam acessar isso, elas precisam saber disso. Elas precisam ter a carreira profissional delas nas mãos e entender o processo de cada um, né? A jornada de cada um ela é individual. E aí foi que surgiu a ideia, né, do infoproduto, que é um curso 100% completo, são 11 módulos onde você acessa sobre autoconhecimento, sobre carreira, sobre entrevista, sobre currículo, de fazer um plano de carreira, né, que é um dos erros muito grandes, você não ter um plano de carreira, você não saber onde você quer chegar, e aí é a vida que me leva, né, não tem ali um objetivo. E aí, através do infoproduto, desse contexto, surgiu da gente fazer um evento que a gente pudesse alcançar as pessoas aqui do nosso estado. Porque eu sei também fazer essa pergunta, mas eu quero logo falar que um dos projetos futuros que a gente tem é fazer o infoproduto ser alcançado nacionalmente, né? Então, em vários estados do Brasil. E aí a gente falou, não, a gente precisa primeiro alcançar aqui realmente a nossa terra, né? É o Amapá. E aí veio a ideia da feira. Então, a feira de empregabilidade, que a gente está acostumado a ver, é aquela feira que a tua autoestima ela não é elevada, que você, de fato, não sabe o que fazer, tu só pega teu currículo aqui debaixo do braço, vai pro sol, fica o dia todo e às vezes não é nem chamado para processo seletivo. Porque, assim, é desumano, é triste todo aquele contexto. Procurar emprego, a gente sabe que, eu sempre falo que estar com emprego é você estar inserido no mercado de trabalho, é você se sentir útil. Então vai muito além de somente o dinheiro, é você se sentir útil na sociedade, você poder contribuir. Então, o projeto da feira surgiu com esse intuito, da gente fazer as pessoas se prepararem para o mercado de trabalho. E aí eu, como recrutadora, como gestora de RH, eu vi essa necessidade, porque existiam muitas oportunidades, por exemplo, eu mesma queria fechar oportunidades, mas não encontrava os talentos. Mas porque os talentos não estavam preparados. Senão a gente vai fazer esse evento. Aí a gente estruturou esse evento, esse projeto, na verdade, que é um projeto, e para fazer com que as pessoas experienciassem, que elas fossem moldadas, que elas acessassem conhecimento, orientações, pessoas, conexões e elas alcançassem o lugar delas no mercado de trabalho. E assim tem acontecido, né? A gente tem vários cases, várias histórias. Então, tudo realmente é muito além de entregar um currículo, é uma mudança de mentalidade. Então, a gente teve, por exemplo, uma pessoa que fez a reestruturação de currículo dela, que ela estava como operacional numa loja, ela tinha muito conhecimento, mas ela não se via. Então, através da reestruturação, ela se viu como aquela profissional. Ela se enxergou como aquele potencial. O que aconteceu? Ela começou a encaminhar esse novo currículo dela para as empresas, ela foi contratada num banco.
né? Então, o salário dela, por exemplo, que era um salário mínimo, passou para 6 mil, 7 mil reais. Então, o projeto ele é muito além de oportunidade, de um currículo. Ele vai realmente para fazer com que você acesse sua autoestima, né? Então, assim, eu já me senti assim, eu sei como é se sentir assim. Quando eu ia para as oportunidades, quando eu não era chamada, eu falava, meu Deus, será que eu não vou conseguir isso? O problema Porque eu tá em sou mãe, o mim. problema está em mim, eu não passei na Unifap, então eu não vou conseguir oportunidade. E aí isso tudo foi uma virada de chave na minha vida e hoje a minha vida, né, ela é esse exemplo de que a gente pode alcançar muitas oportunidades, a gente pode alcançar sonhos. Eu ainda nem estou, né, onde eu quero estar. Exato. A gente vai, é uma camada, é escada, né, a gente vai É subindo. primeiro se tirar do papel de vítima, Isso, porque as pessoas tendem a, é uma coisa que você fala muito, né? Se você acompanha a Sara, provavelmente já sabe, é se tirar do papel de vítima na hora que conta a sua história. isso. E também se enxergar, não na posição em que você está hoje, mas Uhum, aonde você quer estar. Então não é exato. porque eu sou um auxiliar que eu não posso me enxergar como um gestor. Não é Uhum, porque eu recebo um salário mínimo que eu tenho que entregar o mínimo. Porque aí você exato. entregando o mínimo, você não chega em altos patamares. E aí Exatamente. a Sara comentou que ela ainda não está onde ela quer chegar. O que a gente espera para a Sara no futuro? Gente, eu quero. Eu tenho um sonho, né? Eu ainda estou morando com meus pais. Eu quero poder ter essa experiência de comprar o meu cantinho. Isso eu tô falando como pessoal, né? O Sábio tá com 14 anos, então já está finalizando aí o ensino médio fundamental, vai para o ensino médio, para o ensino médio. Então, assim, eu sou muito feliz. Ele é um adolescente muito educado, carinhoso comigo. Como todo adolescente tem seus problemas, né? Mas é um filho, assim, que, graças a Deus, eu tenho muito orgulho dele. Então, eu quero viver coisas extraordinárias com meu filho. Eu quero poder viajar com meu filho. Quero viajar com meus pais. Ano passado, eu pude realizar esse sonho de viajar com meu pai. Eu pude pagar a passagem para ele, bancar ele lá na viagem. Que eu fui fazer também um congresso. E, assim, foi assim... Ai, foi maravilhoso. Eu fico até emocionada, porque era algo que parecia que ia acontecer só daqui a 10 anos, sabe? E aconteceu, então foi maravilhoso. Eu quero poder fazer isso com a minha família, com a minha mãe. E profissionalmente, eu quero que a feira aconteça em outros estados. A gente já está com algumas propostas aí na mesa. Então, a gente está com esse desejo, com esse objetivo, com essa meta de não somente aqui no nosso estado, mas a gente sabe que muitas outras pessoas precisam acessar isso, né? Entender isso. E a gente quer levar e o infoproduto, né? Que ele venha escalar, que ele venha alcançar muitas pessoas fora do estado e com certeza vai ser um sucesso, né? Já está sendo. A gente tem plantado e quem planta uma hora colhe, né? A gente tem plantado com muito esforço, dedicação. Muitas pessoas não sabem, mas em 2023 eu gravei esse curso de domingo a domingo, De abrindo madrugada. mão de madrugada. Então, assim, o que eu quero falar para você? Eu poderia, por exemplo, ir para as vagas de emprego, eu poderia ter me encontrado com sócios que eu tenho hoje e falar assim: ah, eu sou mãe, não sei o quê, eu não consigo, eu não tenho tempo. Gente, você tem que se ver como alguém que consegue, que pode, que vai vencer na vida. Então, meu desejo é esse. Assim, eu tenho muita sede de vencer, muita sede. E dependente do caminho que a gente decida, a gente pode alcançar isso. A gente pode fazer, ah, Sara, eu estou como hoje como na operação. Você pode ser o melhor na operação. Eu falo para as meninas, eu não estou sendo visto, você vai ser visto. Porque é a sua energia, é o universo. Então não é sobre o homem te ver, é sobre você se enxergar primeiro. E com certeza isso vai conspirar, uma hora vai chegar até um momento. Então a gente tem muito isso. Ah, eu não vou somar, eu não vou entregar porque a empresa não é minha. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque o fulano. Ah, porque muitos Isso porque. não é responsabilidade minha, não é. Exato. Exato. Então, olha, hoje eu como RH, eu tô lá no grupo de marketing. Porque de vez em quando eu tô dando mais ideias lá. Ah, tu sabe de marketing? Não sei muito não, eu sei um pouco. Eu aprendo com a Milena, com as meninas um pouquinho. De vez em quando tem ali nos cursos, né, que a gente compra. Mas eu tô ali contribuindo. E já teve ideias minhas que já foram aprovadas. Que já foram aprovadas. Então, assim, só um exemplo aqui para vocês. Então, se você
está num cargo que não é ainda o que você deseja, contribui, sirva as pessoas. Acho que essa é a virada de chave, assim, que às vezes a gente quer muito ser servido, ou acha que o outro é puxa-saco, não sei o quê. Sirva as pessoas. Deixo essa dica aqui para você, independente também do cargo que você está, que às vezes a gente acha, porque eu estou ali num cargo mais acima, eu não posso mais servir as pessoas, eu não posso contribuir na vida delas. Pelo contrário, por exemplo, eu até hoje, eu lembrei agora, quando eu era analista de treinamento, eu lembro que um dos meus diretores, ele foi constrangido, Milena, que ele estava lá no treinamento e tudo. Então, eu acredito, né, que o treinamento aconteceu e ninguém dava suporte para ele, né? E aí eu lembro que nesse dia eu pedi, né, para minha colega fazer um café, fazer uma água, eu fui lá, ele foi constrangido com isso. Mas por quê, gente? Ele estava dando treinamento, ele devia estar com sede, né, queria um lanche. Então são essas coisas mínimas. Às vezes as pessoas colocam lá no currículo dela que elas são organizadas, mas às vezes nem é organizada. Prestativo, não... Proativo. Então, esses adjetivos, essas habilidades que você coloca sobre você, tem que se tornar uma verdade. Não é só umas palavrinhas lá, não. É a mesma coisa daquilo que eu coloco no meu currículo, que eu sou master em Excel e eu não sei nem fazer uma planilha. Não sabe. E, pô, aí não sabe, quando tem oportunidade, não se coloca no aprendizado. É isso. Bom, gente, eu quero só agora, para a gente finalizar, que a Sara deu uma dica para as pessoas que estão buscando o seu primeiro emprego, que ainda não têm um plano de carreira. Além da dica que eu vou dar, que é para vocês comprarem o código da carreira, né? Porque aí vocês Sim. vão ter tudo. Mas para quem ainda não comprou, Sara, dá uma dica para essas pessoas que estão nessa jornada. Olha, a dica que eu dou para vocês é que vocês olhem para vocês com potencial. Sara, mas eu estou como operadora de caixa, eu estou como gerente, mas a minha empresa não investe em mim, né? Eu vejo muitos profissionais falando isso. Você precisa investir em você. E hoje a gente na era digital não tem mais desculpa de dizer hoje o conhecimento ele é um aditivo, te acessa ele muito rápido. Mas o que acontece? As pessoas absorvem, as pessoas assistem, elas estudam, elas leem um livro, mas elas não fazem algo que a gente falou lá no início. Elas não têm uma decisão. O que é uma decisão? Ela é uma ação, uma atitude, né? Olha, 2A aqui, atitude e ação. Então, você pode aprender, você pode ler, mas se você não colocar o mínimo ali em ação, você não vai ver um micro resultado. Então, por exemplo, uma das habilidades que eu vejo muitas pessoas terem dificuldade é a comunicação, que eu já tive muito essa dificuldade, né? A timidez, o medo, a necessidade de aprovação me paralisava. Aí o que acontece? A gente tem uma reunião, tem um treinamento, tem ali uma reunião online, eu não coloco minha opinião, eu não dou ali um adendo, uma informação. Então, isso, gente, vai fazer você se diferenciar e você desenvolver essas habilidades que você tem adquirido através da leitura. Então, eu deixo aqui, Milena, essa dica: você precisa agir. Então, sem ação não tem como ter resultado. Eu sou exemplo disso. Se eu não tivesse, por exemplo, me desafiado a falar no público, se eu não tivesse me desafiado a aceitar ali uma oportunidade, eu não estaria, por exemplo, aqui num podcast, né, falando, contando a minha história. Então, se desafie, né? Se coloca nesse lugar. Eu não sei Excel, mas eu vou aprender. Né? Eu vou ali pedir para o meu colega me ensinar a ter essa humildade de dizer, olha, eu não sei, mas eu quero aprender. Né? E aí eu deixo essa dica, esses 2A, atitude e ação, que com certeza vai fazer muita diferença na nossa carreira. Olha, Sara, muito obrigada. Sério. Eu toda vez que eu encontro contigo é um aprendizado diferente. Muito obrigada por ter vindo participar, por poder compartilhar a tua história com o público, viu? E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.